Paz do Senhor, povo santo. Tudo bem com vocês? Tudo bem e com muita gratidão? Então abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. A gente vai ler os versículos de 6 a 8. E quando você se sentar, deixa aberto aí nesse texto. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículos de 6 a 8. Amém? Não, amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Amém? Tome seu assento, fique à vontade. O Salmo 148, que o pastor Alexandre leu aqui, de fato é um salmo também que fala de gratidão, porque ele começa com Halel, aleluia, e é louvor, né? Ou louvor a quem é devido. E os judeus cantavam dos salmos 113 ao 118, né? Canções e hinos de agradecimentos com Halel. Então, de fato, também é um salmo de gratidão e fala de gratidão. Mas nesse texto aqui, Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo. Nessa primeira epístola dele ao seu filho Timóteo, Paulo está escrevendo, e na maior parte dessa primeira carta, Paulo vai tratar de assuntos relacionados à conduta pastoral. Para quem não sabe, Timóteo foi o primeiro pastor da igreja em Éfeso. Então Paulo vai dar ali algumas instruções a Timóteo de como se portar. Ele vai falar sobre a eleição dos diáconos, o chamamento dos diáconos, vai dar ali algumas características, vai falar do poder da oração. Ele também chama a atenção de Timóteo para ter cuidado com as falsas doutrinas, com os falsos ensinamentos que eram propagados ali. Então ele dá uma série de instruções a Timóteo acerca disso. Mas Paulo também incentiva a Timóteo a permanecer firme na fé e perseverar na sua vocação. Nessa primeira epístola também, no capítulo 4, a gente vai ver Paulo instruindo a Timóteo, dizendo assim a ele: ninguém despreze a sua mocidade. Porque Timóteo tinha por volta de 40 anos, e a essa época não era comum uma pessoa tão jovem ser o líder de uma igreja, pastorear uma igreja. Então Paulo também adverte em relação a isso, e fala: ninguém despreze a tua mocidade. E Paulo dá alguns conselhos nesse mesmo versículo para que ele tenha o respeito da igreja. Ele diz: olha, para que ninguém despreze a tua mocidade, seja um exemplo na fé, no amor, no comportamento, na palavra, no trato. Então Paulo vai dar uma série de instruções a Timóteo, e sobretudo contra falsos mestres e falsas doutrinas que eram apresentadas aos cristãos convertidos ali naquele lugar, as pessoas convertidas ali naquele lugar. E nesse texto que a gente leu do versículo 6 ao 8, mas se você pegar do 3 ao 10, Paulo vai bater justamente nisso. Ele vai falar sobre as falsas doutrinas e os perigos da riqueza, né? Porque estavam ali ensinando doutrinas contrárias. Com isso, aqueles que estavam ensinando essas doutrinas estavam gerando confusões, polêmicas, brigas, por conta da palavra. Claro, da palavra não bíblica, né? Eles também estavam ali colocando a sua esperança, ou usando da piedade para terem uma fonte de lucro.
tá bom? E o desejo desenfreado pela riqueza, o desejo de ter, de alcançar riqueza, pastor Nilton. Tanto é que no versículo 10, Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos, nesta cobiça, acabam perdendo a si mesmo. Então, nesse texto que a gente leu, nesses versículos, poucos versículos que a gente leu, duas palavras aqui me chamam a atenção. A primeira é piedade. E o que é piedade? Dentre alguns significados, está compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, ou misericórdia. Então, Paulo está dizendo que a piedade, de fato, a piedade ou a compaixão para o sofrimento de outra pessoa, ou a misericórdia com contentamento, sim, é grande fonte de lucro. E não a ganância por riqueza. Tem também a palavra contentamento. E o que significa contentamento? É um estado de quem está contente, é alegria, satisfação, júbilo. Hoje nós estamos numa campanha, continuamos numa campanha, de agradecimento. E o texto é: em tudo dai graças. E observando no telão essa arte aqui, se não tivesse o tema ali, dava para a gente, ver aqui. Ou seja, céu aberto, eu agradeço. Tempo fechado, eu agradeço. Dia ensolarado, eu agradeço. Tempo chuvoso, eu agradeço. O dia está lindo, eu agradeço. Está relampejando, eu agradeço. Em tudo dai graças. Só que antes de falar um pouquinho da graça, ou de agradecimento, de agradecermos, eu quero falar um pouco de algo ou de algumas coisas que nos impedem de sermos gratos, nos impedem de agradecermos. E a primeira delas é a insatisfação. A insatisfação nos impede de sermos gratos. A insatisfação gera murmuração e ingratidão. Então, a gente tem que se atentar para isso. E é da onde vem a insatisfação? Onde começou essa insatisfação? Foi agora, com a campanha política. Começou ontem. Sim? Não. Vocês sabem onde é que começou a insatisfação humana? No paraíso. O homem conseguiu estar insatisfeito no paraíso. Você pode comer de tudo, aí não satisfeito foi comer do que não devia. Depois, esse mesmo ser humano, ele fica insatisfeito depois de ter saído de 430 anos de escravidão, pastor Nilton. Aí Deus promete o quê? Levar para uma terra onde mana leite e mel, não é isso? Só que entre a escravidão e chegar na terra que mana leite e mel, eles passaram por um processo. Eles passaram pelo deserto. Só que no deserto não lhes faltou nada. Mas eles estavam insatisfeitos e com saudade do Egito. Só que Deus ainda é tão misericordioso, tão piedoso, que ainda assim pega os filhos deste povo rebelde e coloca na cidade onde mana leite e mel, ou seja, na cidade da promessa, Nilton. Só que na terra da promessa eles ainda continuavam insatisfeitos. A terra é boa, trouxeram dos frutos, foram espiar a terra, trouxeram dos frutos. Essa terra que Deus prometeu é boa, olha aqui os frutos. Ah, mas lá tem gigante. Ah, a gente se vê como gafanhotos, e eles nos veem como gafanhotos. Olha só, Nilton. Já vendo a terra da promessa, já vendo a bênção, deixaram de agradecer
o cumprimento da promessa para murmurar diante da primeira dificuldade, do primeiro obstáculo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem prometeu garante a vitória. Ainda bem que a nossa ingratidão, a nossa insatisfação acabou aqui, não é isso? Hoje não existe ninguém insatisfeito, estou certo? Estou errado, gente. Hoje a gente deixa de agradecer o que tem para murmurar pelo que a gente não tem. Misericórdia. Hoje a gente dá mais ou investe mais tempo e energia insatisfeito com aquilo que a gente não tem do que em agradecendo por aquilo que a gente tem. Ou um exemplo bem prático, todo mundo já deve ter visto ou passado por isso. Você encontra alguém na fila da lotérica ou do banco. Ô, pastor Alexandre, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem. O que você está fazendo aqui, moço? Ô, rapaz, vou pagar umas contas. R$200 de energia. Ó, R$300 de água. Internet está um absurdo. Ele está o quê? Murmurando. Ele está o quê? Insatisfeito. Mas ele não agradeceu que teve energia na casa dele. Ele deixou de agradecer que teve água potável. Ele deixou de agradecer que usufruiu da internet. Ele deixou de agradecer que Deus deu condições para ele pagar as contas. E assim nós fazemos. Se nós estamos pagando contas, é porque já usufruímos do serviço e o Senhor nos deu condições de pagar. Ou seja, o Senhor já nos abençoou. Fatura do cartão de crédito nem se fala, né? Quando chega, o cabo fica inimigo número 1 da fatura. Vou quebrar esse cartão, não quero mais, misericórdia, olha. Como se a culpa fosse do cartão, né? Aí paga. Aí quando vê que liberou o limite, aí vira melhor amigo de novo, né? Aí vai fazer o quê? Gastar. Fica insatisfeito, mas por quê? Você gastou, você usufruiu. E Deus está te concedendo a bênção de poder arcar com isso. A insatisfação desencadeia também outros sentimentos. Por exemplo, a cobiça. E o que é a cobiça? Um desejo desenfreado por possuir coisas capaz de corromper o nosso caráter. Tenho que ter porque eu tenho que ter, eu tenho que ter porque eu tenho que ter. E olha só o que Paulo diz, né, o versículo que eu citei para vocês, 6:10, o amor ao dinheiro é o princípio de todos. Ele não está dizendo que o dinheiro é ruim. Ele não está dizendo que é pecado eu trabalhar para obter. Mas ele está dizendo que o amor ao dinheiro. E ele vai dizer que muitos nessa cobiça têm se atormentado a si mesmo e caído, né, em grandes males ou dores. Só que Paulo instrui isso porque ele já tinha sido instruído. Se a gente pega o Êxodo 20:17, ele diz o quê? Não cobice a casa do teu próximo. Não cobice a mulher do teu próximo. Nem cobice a serva ou o servo, nem o boi, nem o jumento, nem qualquer outra coisa que pertença ao teu próximo. Em outras palavras, contente-se com o que você tem e seja grato. Porque a palavra vai dizer que Deus nos dá conforme a nossa capacidade. Então não cobice, sobretudo que não é seu. Se estivermos satisfeitos com o que temos, não cobiçaremos o que é do outro.
TCC, dias para trás, a gente tratou de um assunto, e o título era Vida Boa é a do Vizinho. E depois de discutirmos, muita gente chegou à conclusão que vida boa é a nossa. Vida boa é minha. Sabe quando a vida do vizinho fica melhor do que a minha? Quando eu deixo de agradecer ao que eu tenho, a família que eu tenho, a vida que eu tenho, os filhos que eu tenho, a casa que eu tenho, o emprego que eu tenho, para cobiçar o que é do vizinho. Aí eu troco a satisfação pela insatisfação, a gratidão pela ingratidão. E quando eu ajo assim, sempre será mais verde a grama do vizinho. Então, quando nós substituímos, a ingratidão pela gratidão, a gente deixa de cobiçar o que é do outro. Um outro sentimento ou um outro comportamento que nos gera quando somos ingratos, gera a inveja. Desgosto, significado de inveja, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo infreável de possuir ou usufruir o que é do outro. Muitas vezes a gente até tem. A inveja não é o desejo de possuir o que não tem, é o desejo de possuir o que o outro tem. Às vezes eu já até tenho, Nilton. Mas se o vizinho compra um igual, ou compra um melhor, aí eu quero o quê? Tem também. Aí eu deixo de agradecer pelo que tenho e vou invejar o que o outro tem. Não caiam nesta cilada. Em Eclesiastes 4, do 4 ao 6, Salomão vai dizer assim: então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. No entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com trabalho árduo. É correr atrás do vento. O que ele está dizendo? Se você tem só um, contente-se com o que você tem e seja grato. Ainda que o outro tenha 5, tenha 10, tenha 20, não importa. Contente-se com o que você tem e seja grato. Tiago 3,16 vai dizer assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda sorte de males. Provérbios 14:30 vai dizer: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O coração em paz dá vida ao corpo. Sabe o que é um coração em paz? É você ser grato por aquilo que você tem. É você ser grato por aquilo que você não tem. É você ser grato por tudo. Em tudo dai graças. É melhor ter paz e tranquilidade com o pouco que o Senhor nos dá, do que cobiçar o que não é nosso e atribuir para nós dores. E hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas querem ter para ser. Eu tenho que ter dinheiro para ser reconhecido. Eu tenho que ter bens para ser aceito. Eu tenho que possuir para ser aceito. Não. Não é assim? E nessa cobiça, acaba se perdendo a si mesmo. Mas graças a Deus, que nós somos, por isso nós temos. Nós somos gratos, por isso nós temos paz. Nós somos gratos, por isso temos prosperidade. Nós somos gratos, por isso temos a bênção do Senhor. Nós somos gratos, por isso temos a salvação. A gente não precisa ter, a gente é.
E o que a gente é? Grato. Somos gratos por tudo o que Ele fez. Se a insatisfação gera murmuração e ingratidão, a satisfação ou contentamento que Paulo fala no texto gera gratidão. Quanto mais satisfação, quanto mais satisfeito eu tiver com aquilo que Deus me deu, mais grato eu serei. E quanto mais grato, mais grato. Quanto mais grato, mais grato. Quanto mais satisfeito, mais grato. Quanto mais contente, mais grato. Gratidão gera gratidão. Pense, quanto mais motivos nós temos para agradecer, mais gratos nós somos. Em tudo, dai graças. Paulo, em Romanos 8:28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam, o dia mau coopera para o meu bem. Os relâmpagos cooperam para o meu bem. As tempestades cooperam para o meu bem. O céu fechado de bronze coopera para o meu bem. Porque se o céu está fechado, eu sou grato. Se o céu está aberto, eu sou grato. Se o tempo fechou, eu sou grato. E a minha gratidão vai cooperar para a minha satisfação. Para a minha satisfação, alegria, júbilo. Quanto mais gratos, mais gratos. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 8, ele vai dizer assim: por isso, tendo o que comer e com que vestir-vos, estejamos com isso satisfeitos. Se prestar atenção no que Paulo está falando aqui, você está prestando atenção no que Paulo está falando? Paulo não está falando de nada sobrenatural. Paulo não está falando de nada extraordinário. Paulo não está falando de nada milagroso. Paulo está falando, sejam gratos no básico, no elementar, no simples, no essencial. Sei que aqui nenhum de vocês, nem vocês que estão acompanhando aí pela internet, pelo YouTube, nunca falaram isso. Eu sei. Mas tem gente que só agradece pela refeição depois de ter passado 3 dias comendo frango e come carne. É ou não é? Ô Senhor, graças a Deus que hoje tem a carne, porque daqui a pouco eu estou voando, estou batendo asa, só comendo frango. Mas não faltou, era frango, é o essencial, é o elementar, mas foi Deus que deu, graças a Deus. É só arroz, é só feijão, é um dos dois, glória a Deus se for os dois juntos, baião de dois, aleluia. Você pode não ter o que você quer comer, mas não lhe falta o teu sustento. Você pode não estar morando onde você quer morar, mas não lhe falta um teto. Você pode não estar vestindo a marca que você queria, mas você não está nu. Em tudo dai graças. É da Beth Lili? Glória a Deus. É da Louis Vuitton? Glória a Deus. É da C&A? Bênção. É da Shopee? Aleluia. Só não pode ser da Shopee com a marca Louis Vuitton, né? Aí não pode. Então, glória a Deus, meu irmão. Agradeça o pouco. Quanto mais gratidão, mais gratidão. Agradeça o elementar. Agradeça o básico,
Agradeça o essencial e você vai ter motivos para agradecer o sobrenatural, agradecer o improvável, o impossível, o imaginável. Aleluia! Mas não deixe de agradecer o básico, o elementar. Quer um exemplo? Jesus, os discípulos e mais ou menos 20 mil pessoas. O que eles tinham de comida? O que eles tinham de comida? E não falta o RBD. 5 pães. Se fosse só para Jesus e os discípulos, ia dar briga. 5 pães e quantas pessoas? Aproximadamente 20.013. Mas era o que tinha. Tinha picanha, feijoada, lasanha. E os pães eram pães de cevada, tá? Era um pão bem mais barato do que o de trigo, porque a cevada era mais barata. Então era um pão de segunda categoria. Mas aí Jesus pega o pão e os peixes, levanta e diz assim: Senhor, graças te dou. O básico, o elementar, o essencial na nossa mão pode ser insuficiente, mas quando em gratidão nós apresentamos o básico, o essencial, o elementar ao Senhor, Ele multiplica. Sabe o que eu aprendo aqui? Que gratidão gera multiplicação. Aleluia! Seja grato no pouco, que Ele multiplica. Aleluia! Nosso amigo Jó, e um dia perde bens e filhos. Em um dia, nosso amigo Jó perde bens e filhos. Sabe o que Jó diz? Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Louvado seja Deus. O que Jó está dizendo? Ele me deu, glória a Deus. Ele tomou, glória a Deus. Aleluia. Tempos depois, em um dia, Jó, que gozava de boa saúde, agora está leproso, se coçando com um caco de telha. Aí vem um conselho para ele: Jó, murmura. Jó, mostra insatisfação. Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Eu não falo da esposa de Jó num tom de acusação, porque não foi só Jó que perdeu não, tá? Para uma mãe perder 10 filhos, a dor é infinitamente incomparável com a dor do pai. Ela falou isso por desespero e por ver o esposo na situação que ele estava. Ela não queria afrontar Deus, ela queria acabar com a dor do marido. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como falam as loucas, fala tu. Aceitaríamos o bem de Deus com prazer e o mal não? Contudo, Jó não murmurou. Sabe o que eu aprendo com Jó? Que a gratidão gera porção dobrada. Tem para dividir? Glória a Deus. Não tem para dividir?
glória a Deus. Perdeu, o Senhor tomou, glória a Deus. Sabe por quê? Gratidão gera porção dobrada. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos e deu a Jó tudo o que antes possuía em dobro. Talvez você não perdeu, talvez o Senhor tirou um para te dar dois. Para que você experimente a bênção da multiplicação. Jó em tudo foi grato. Por que não falar de Paulo, que escreveu a Timóteo? Paulo era um homem que tinha infinitos motivos para murmurar, infinitos motivos para estar insatisfeito, infinitos motivos para ser ingrato. Quem aqui já foi apedrejado por amor à obra? Ninguém. Quem aqui já levou uma picada de cobra por amor à obra? Ninguém. Quem aqui já levou 39 chibatadas 3 vezes por amor à obra? Ninguém. Quem aqui já sofreu naufrágio por amor à obra? Ninguém. De nós. Mas Paulo passou por tudo isso. Mas ele decidiu percorrer o caminho da gratidão. Paulo tinha todos os motivos, mas ele preferiu andar no caminho da gratidão. 1 Tessalonicenses 5, a partir de 16, 5:16. Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Tinha tudo para murmurar, tinha tudo para estar insatisfeito. Estando preso, ele diz o quê? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Percorra sempre, meus irmãos, o caminho da gratidão. Esse mesmo Paulo, lá em Atos, ele diz, olha, eu não sei para onde vou, mas de uma coisa eu sei. E é o que o Espírito Santo me revela. Vai ser perseguição e açoite. Mas eu vou. Mas porque eu tenho um chamado. Eu vou. Paulo não seguiu a Jesus por bens. Paulo não seguiu a Jesus por dinheiro. Paulo não seguiu a Jesus por fama. Paulo não seguiu a Jesus por reconhecimento. Paulo seguiu a Jesus porque entendeu o preço da salvação. Por isso Paulo foi tão grato. Quando a gente conseguir de fato compreender o preço, o valor da salvação, talvez a gente fale como Paulo. 1 Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver o quê? Murmurando? Insatisfeito? Ingrato? Não. Eu aprendi. Então a gratidão é um exercício. A gente aprende a ser grato. E como é que eu aprendo a ser grato, pastor Flávio? Eita, recebe aí o mistério. Como é que a gente aprende a ser grato? Sendo grato. Agradecendo em tudo e por tudo. Em tudo dai graça. O ministério de louvor já pode subir. Em tudo dai graça. Aprendi o segredo a viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo
posso naquele que me fortalece. Sabe onde está a nossa força? Em Deus. E onde a gente move essa força? Na gratidão. A gratidão é o gatilho para podermos todas as coisas nele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas naquele que me fortalece. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, vistos que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A satisfação, o contentamento gera gratidão. E gratidão gera o favor de Deus para as nossas vidas. Gratidão gera multiplicação. Gratidão gera porção dobrada. Gratidão gera salvação. Fique de pé. Fica, tá, Jefferson? Vamos agradecer a Ele. Muita gente hoje, e eu ouvi algumas pessoas não agradecendo pelo sol que raiou esta manhã, mas pelo calor que estava fazendo. Depois não agradeceu pela chuva que estava se formando, que ia amenizar este calor, mas já começou a murmurar porque iria chover. Talvez nós não agradecemos hoje pelo elementar, pelo básico, pelo sol que nasceu, pelo irmão que está aí do teu lado. Mas graças a Deus, que Ele sempre nos dá uma nova chance. Enquanto o ministério louva essa canção, agradeça. Obrigado. Agradeça por sua vida. Pelo dia ainda que ela não esteja do jeito que você quer que ela esteja, Jesus, mas você tem vida. O que está. Agradeça por sua família. Obrigado, ainda que ela não esteja como você quer, Jesus, mas você tem uma família.